Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Salmos. Meus queridos, estamos aqui na presença do Senhor. Nós somos da Semeadores. Quem vos fala é o pastor Daniel Deusdete. Semeadores, semeando mensagens de vida. Nossa reflexão na palavra de Deus hoje é no capítulo de Gênesis 19. Intitulado Sodoma e Gomorra são destruídas. São 38 versículos, o capítulo 19 de Gênesis. Neste capítulo, 2 cidades são destruídas e 2 povos surgem de Ló e suas filhas, os quais sejam os povos moabitas e os amonitas. Tudo começa com a visita dos anjos à cidade, e logo quem os vê é Ló, primeiro que qualquer um. Pareciam certos de irem a Ló, com precisão. Não creio ter sido acaso esse encontro, por acaso, mas de fato muito proposital. No entanto, pareceu ocasional, e Ló os avista primeiro de todos, e assim os recepciona. Ele os convida para irem para sua casa porque já ia anoitecer e era perigosa a cidade. Eles insistem que não, queriam ficar na praça da cidade mesmo, mas Ló foi muitíssimo persistente e os convenceu, e eles foram com ele para sua casa. E os habitantes daquele lugar, souberam, ficaram curiosos e viram eles entrando na casa de Ló. Esses que entraram eram 2 anjos. A Bíblia deixa isso bem claro, mas não fala de seus nomes. Cada anjo tem o seu nome, e poucos anjos têm nomes escrito na Bíblia. Entre eles encontraremos Gabriel, Miguel, anjo do Senhor ou maravilhoso, Juízes 13:18, que não seria anjo propriamente dito, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, manifestando-se assim teofanicamente. Enfim, há milhares deles, ou talvez milhões que seguem ao Senhor. Uma terça parte nós sabemos que eles seguem a Satanás. Eles não procriam, são em número certo e jamais morrem. A Bíblia é clara ao dizer que o inferno, o lugar da ira de Deus, é destinado para o diabo e para os seus anjos, e obviamente para todos os seus seguidores. Eles comeram, tiveram comunhão, estavam usando corpos, se deliciaram com a comida preparada por Ló. Curioso isso, não é? Os habitantes daquela cidade queriam usar os seus corpos, usar os corpos dos anjos para praticarem coisas inconvenientes. E Ló logo se destaca e vai em sua defesa com risco da sua própria vida e com risco da vida das suas próprias filhas, as quais chega até oferecer aqueles homens em troca de deixar aqueles 2 que estavam em sua casa livres. Era a questão da hospitalidade antiga e a responsabilidade sobre aqueles que estariam na sua casa, debaixo da sua proteção. Naquela época, seriam capazes de matarem ou morrerem para defender a honra dos seus hóspedes. Muito interessante isso, não é? Então, no auge do problema, que ganhou proporções muito grandes, houve intervenção sobrenatural por parte daqueles anjos diante dos moradores locais. E esses anjos cegaram a visão de forma que eles não conseguiam encontrar a porta da casa para arrombar. E procuraram e desistiram e foram para casa cansados e frustrados. Imagino que cena patética. O cara está diante da sua... o cara está diante da casa que ele quer arrombar e não acha a porta. Aqueles anjos, então, fazem de tudo para apressarem Ló a sair da cidade. E numa tentativa de levar seus futuros genros, conta-lhes o sucedido. Mas estes zombam de Ló e não quiseram ir com ele. Não seria o mesmo caso de muitos que estão zombando de nós hoje, que nós estamos anunciando a volta de Jesus? Os anjos, então, os tiram da cidade e os direcionam para um lugar
Não sabiam eles o que estavam fazendo, certamente sabiam, mas Ló os contestou e pediu para ir para outro lugar. Não, por aí não, vamos por aqui. E os anjos acabaram cedendo. E Ló foi para este outro lugar. Isso é curioso também, né? O anjo está indo numa direção. Não, não é por aí não, vamos por aqui, ó. Na fuga, a mulher de Ló, tendo sido advertida para não olhar para trás, não resistiu. Caiu em tentação, o que em consequência transformou, diz a palavra de Deus, numa estátua de sal, e ali ela pereceu. Fogo desceu do céu da parte do Senhor e consumiu a cidade toda e todos os seus habitantes. A justiça e o juízo pertencem a Deus, bem assim como a vida e a morte de todos nós estão com Ele. Quem diz, quem nasce, quem morre, é Ele, é o Senhor. Ele é o dono da vida. Não temos como questioná-lo acerca disso. Passados uns tempos, as filhas de Ló se desesperaram e urdiram um plano para embriagarem o pai e para deixar a herança. Olha a mentalidade dessas meninas. Elas são bem-sucedidas em embriagá-lo e depois vão se deitar com ele numa noite e na outra noite a outra. Ambas as filhas ficaram grávidas do pai. A bebida é mesmo uma tragédia, né? Nem soube o bêbado o que fizer em sua bebedice. Você que bebe, para com isso. Surgem dois povos disso, os moabitas e os amonitas. Eles foram rejeitados por Deus por haverem maltratado Israel. Você vai ver isso em Deuteronômio 23, do verso 3 ao verso 61. Nós chegaremos lá. No entanto, Ruth era uma moabita. Tem um livro na Bíblia que se chama Ruth. E posteriormente participou fisicamente da linhagem messiânica. E assim foi contada na tribo de Judá. Ruth foi bisavó de Davi. E foi mesmo Davi quem os combateu e os subjugou, esses povos. De acordo com 1 Reis 14, de 21 a 31, e 2 Crônicas 12, 13, Naamã era uma amonita. Ela foi a primeira esposa do rei Salomão a ser mencionada pelo nome no Taná, como tendo um filho. Ela foi mãe do sucessor de Salomão, Reoboão. Assim se narra 1 Reis 14, 21, o verso 31, e depois 2 Crônicas 12, 13. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, de 41 anos de idade. Era quando governou. Era Roboão. Quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome da sua mãe, Amonita. 1 Reis 14, 31. Roboão descansou com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome da sua mãe, Amonita. E Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Em 2 Crônicas 12, 13, está escrito assim: Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu, dentre todas as tribos de Israel, para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chama Naamá, amonita. Apesar de tudo, a graça e a misericórdia de Deus prevaleceram na vida desses dois povos, que de certa forma acabaram participando da genealogia de Jesus Cristo, sendo Ruth moabita, bisavó de Davi, e Naamá, esposa de Salomão, mãe de Roboão. Esse foi o capítulo 19, meus queridos. É a semeadora e semeando mensagens de vida para o seu coração. A parte escrita desse capítulo você vai encontrar no nosso blog, jamaisdesista.com.br.
Também você pode visitar nossa loja virtual www.ossemeadores.com.br. Você vai encontrar farto material para sua reflexão, aprendizado, crescimento espiritual. Também entre aí no nosso canal do YouTube e do lado direito você vai ver em vermelho inscrever-se. Inscreva-se no nosso canal para receber as nossas atualizações. Que Deus abençoe nosso dia. Amém.